Você está matando seu filho. E antes de terminar, ouça esse vídeo. 3 coisas você precisa fazer para que ele não tire a própria vida no futuro. Primeira coisa, ele precisa de ser educado. Deuteronômio, conselho do sábio Moisés de como o pai deveria ensinar o filho. Assentado na porta de casa, andando pelo caminho, ao deitar e de manhã cedo, ao levantar-se. Ou seja, o filho estaria com o pai nas suas tarefas diárias. Passe o seu conhecimento para o seu filho. Ensina o seu filho que a vida é difícil. Ensine as coisas básicas da vida. Ensine a nadar. Ensine a cozinhar. Dá tarefas para o seu filho, para ele se sentir útil e não somente aquilo que ele quer fazer, mas principalmente aquilo que ele não quer. Para ele aprender a fazer as coisas não por prazer, mas sim por dever. Porque depois vai ter uma geração toda aí, dizendo: ah, eu sou frustrado, eu não sou feliz no meu emprego, eu não sou feliz naquela outra coisa. Emprego não é para que as pessoas sejam felizes, não. Emprego é para trazer o recurso para casa. Do suor do teu rosto viverás e comerás com labor o teu pão. Então o serviço é isso. Mas aí tem um tanto de gente buscando prazer até mesmo no emprego, porque dentro de casa só fazia o que gostava. Segunda coisa, puna quando ele fizer algo de errado. Disciplina não é humilhação, é amor. E o filho precisa de disciplina. E todos os teóricos da psicologia ensinam isso. Freud, por exemplo, ele falava que no coração da criança só tem pulsão, só tem o id na mente da criança. E ele precisa ser punido para aprender a lidar com a sociedade na qual vive. Salomão diz em Provérbios que o pai que não corrige o seu filho o odeia. Então, se você tem algo que seu filho faz que você não gosta, primeiro, dê uma direção, explique para ele por que você não gosta. E depois, aplique o controle, a punição por aquilo que ele não faz. Porque ele precisa aprender que cada ação tem uma consequência, que a plantação tem uma colheita. E se você não ensina isso da pior forma possível, o mundo vai ensinar. E quando ele chegar lá fora e aprender que palavras têm consequência, ações têm consequências, e você não ensinou, ele vai se sentir frustrado. E não vai saber viver no mundo. Porque você não ensinou. E a culpa será sua. Porque ele sempre fez tudo o que você não queria que ele fizesse. E você nunca o puniu, nunca o corrigiu. E detalhe, isso tem que ser feito o mais cedo possível. Para que quando ele for crescer, ele já saiba que cada ação terá uma consequência. Disse Salomão, o sábio rei de Israel, diz o psicanalista, o pai da psicanálise Freud, que são os pais que através de suas regras e punições ensinam a criança a viver no mundo. E nós precisamos disso. Você precisa fazer isso com seu filho, senão vai crescer um ser humano fraco que não sabe ser corrigido. Terceira coisa, deixe ele conquistar as coisas. Ensina ele a conquistar. Suponha que tem um obstáculo. Você vê que seu filho tem medo de galinha, por exemplo. E você sabe que aquela galinha não faz um dano terrível. Você vai deixar o seu filho crescer com esse medo? Você não vai tirar o medo do seu filho? Seja você o terapeuta do seu filho. Ensina o seu filho que aquela galinha não é um terror. Ensina para o seu filho que o rato não é o terror, que barata não é o terror. Ensina o seu filho que água não é o terror. Vai lá e mostra para o seu filho, juntamente com ele, leva ele, vai colocando na água aos poucos. Ensina-o a pegar em galinhas, ensina que a barata não é o terror. Porque se seu filho crescer com medos de coisas pequenas, imagina o quanto que isso vai virar no mundo. Quando ele estiver maior, você entende? Ensina ele a conquistar as coisas e para conquistar ele precisa enfrentar obstáculos. Ensina ele a ter tarefas. Dá uma tarefa e dá uma recompensa para ele. Que aquilo que ele conquista, aquilo que ele recebe de você, seja como se fosse um pagamento pela ação dele. Para ele não ver o outro como fonte de prazer e de renda. Para que quando ele chegar na adolescência, ele não pense que o Estado é obrigado a dar tudo o que ele quer. Que o outro tem que dar tudo o que ele quer. Você entende que um dia você vai partir e seu filho vai ficar sozinho? Então prepare o seu filho para viver sem você. Ensinando, mesmo que ele não queira,
Mostre para ele que a vida não é feita de prazer. Ele não está no mundo para ser feliz. Ele está no mundo para ser um ser humano responsável, para contribuir com a vida do outro, para honrar a Deus, para honrar a esposa, para honrar os filhos, para trabalhar e conquistar as coisas. Isso vai requerer esforço. A vida não é só feita de mar de rosas. Ensina isso para o seu filho. Ensina para o seu filho que o mundo tem espinhos. Faça-o pegar nesses espinhos e superar a dor dos espinhos, arrancar os espinhos. E assim ele vai poder conviver nesse mundo que não é só um mar de rosas. Se você gostou desses conselhos, não se esqueça de me seguir e compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Se você tem outros conselhos para alguns pais que funcionou na sua família, mande aqui nos comentários.